Matemática da colorimetria. Isso mesmo, pessoal. Nunca se ouviu tanto falar sobre matemática da colorimetria. Nunca se ouviu tanto falar sobre colorimetria, sobre fundo de clareamento, sobre as dores dos profissionais do dia a dia. E por que nunca se ouviu falar? Porque nós estamos vivendo em um mundo virtual hoje. Tudo está na internet. E olha, se você ainda pensa que aula presencial vai continuar da forma que era antigamente, você está redondamente enganada. E tenho mais uma notícia para te dar. Se você ainda não estuda colorimetria em sua casa pela internet, olha, você está perdendo uma chance única de aprender de fato tudo isso. Sabe por quê? Porque aula presencial você não consegue voltar algo que você não entendeu, mas na internet você consegue pausar o vídeo, você consegue assistir em um momento em que você esteja completamente relaxado ou relaxada, em um momento total de atenção. Se não entendeu, pode voltar o vídeo e vai entender tudo, ok? E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje, sobre matemática da colorimetria. É tantas buscas na internet falando sobre isso, tantas pessoas vendendo cursos falando sobre matemática da colorimetria, e nós vamos passar para você como que funciona tudo isso, como que funciona a matemática da colorimetria. Então fique comigo até o final, porque você vai sair deste vídeo realizando feitos incríveis e mais, economizando. De cara, o motivo principal para você começar a utilizar a matemática da colorimetria é economizar dinheiro. Você vai economizar muito dinheiro utilizando as regras da matemática da colorimetria. Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao meu canal, aqui Rê Vieira, sou educador de colorimetria, estudo bastante essa gigante, né, esse mundo maravilhoso, esse mundo gigantesco de colorimetria, de tricologia, tudo que rege a nossa profissão. E estamos aqui para isso, para ensinar colorimetria. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre matemática da colorimetria, mas antes, para você entender a matemática da colorimetria, e saber como funciona, o bacana é você se basear somente em algumas cores, tá? Eu vou até contar aqui, olha, eu vou falar para você quantas cores você vai utilizar para realizar a matemática da colorimetria. Existem várias matemáticas, né? Existem várias regras, existem muitos educadores e cada um ensina de uma forma. Eu, particularmente, vou falar sobre a regra do 11 para você. Tem a regra do 15, tem a regra tradicional, que foi a forma que eu aprendi, que eu acredito, e eu tenho praticamente certeza que é a mais difícil, porque eu ensino colorimetria e eu sei que realmente a regra mais tradicional, zona de soma, de colorimetria, é a mais complicada. Eu não falo sobre várias formas de matemática da colorimetria. Por que eu faria isso? Para confundir você? Ou para mostrar que eu sei muitas regras, eu sei muita coisa sobre colorimetria e te convencer de que eu sou um cara que é um expert? Seria ético eu te falar várias formas e no dia a dia você ficar confusa? Ou então não aprender? Eu acho que não. Então eu ensino do meu jeito e eu utilizo hoje a regra do 11. Por que eu utilizo a regra do 11? É muito simples, eu não preciso de calculadora para fazer a regra do 11. Eu crio qualquer cor, de qualquer tabela, de qualquer marca, de qualquer empresa, crio cores novas, intensifico cores para as minhas clientes, consigo chegar na cor desejada com a regra do 11. Então, para que eu vou utilizar algo mais complicado e para que eu vou ensinar algo mais complicado? É hora do grilinho, né? Cantando agora nesse momento. Não faz sentido.
né? Eu não quero mostrar que eu sei mais, eu quero ensinar e quero que você coloque aí no seu dia a dia uma forma, né? Um contexto sobre tudo que você está estudando comigo. E que realize de fato, que faça acontecer. O que adianta você ficar na frente deste vídeo, assistindo aula, fazendo anotações e na hora H você ficar confusa, porque eu passei várias maneiras de ensino de colorimetria. Então nós vamos falar hoje sobre regra do 11. E se ficar dúvida, tá, gente? Não vou passar slides aqui, se ficar dúvidas, eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Por favor, comente, que eu vou dar uma atenção especial para você. Você vai direto lá para o meu Instagram, no meu direct no Instagram, nós vamos falar e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para parar de gastar dinheiro, parar daquele estoque de 150, 200 tubos de coloração na hora que você vai abrir seu armário de coloração, aquele monte de coloração que só confunde a cabeça do profissional, e muitos profissionais que estão aí sabem neutralizar fundo de clareamento, sabem, conhecem as cores reflexos, conhecem as cores nuances, mas não conhecem a matemática da colorimetria. E aí acabam ficando confusos com aquele monte de coloração que a gente acaba acumulando, e muitas delas acabam vencendo no estoque, e coloração está cada vez mais caro. Tá cada vez mais caro coloração. Não dá para comprar em perfumaria porque, né, a gente já não precisa nem de mencionar aqui, tanto que eu já falei sobre produtos comerciais. Mas a coloração, até porque a coloração de perfumaria, esses dias eu vi uma profissional falando que foi comprar um mixton na perfumaria e pagou até mais caro do que uma coloração profissional. Então realmente não vale a pena você abrir mão de um produto profissional, até mesmo pelo preço. Mas, gente, a economia é fantástica, 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 tá bom? Então você vai usar, gente, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores você vai utilizar para criar qualquer cor da sua tabela de cores, por exemplo, qualquer cor de qualquer tabela de cores, tá? Que cor que você precisa? Você precisa de uma coloração de um preto, tá? Precisa de um castanho médio, precisa de um loiro escuro, precisa de um loiro claro, precisa de um loiro claríssimo e precisa das cores primárias, tá? As cores primárias, elas não se criam, então são todas as cores que existem na nossa profissão, todas elas, tá? Sem exceção, não existe nenhuma cor que não seja criada a partir das cores primárias. Coloque isso na sua mente e bora pro estudo. Se você não tem, então você vai providenciar, tá bom? A cor azul, a cor amarelo e a cor vermelha. Essas cores são as cores fundamentais. O que significa? Significa que elas são fundamentais. Elas são necessidade, elas precisam de estar aí no seu estoque, no seu salão. Você precisa de ter um tubo de cada, uma cor amarela, uma cor vermelha e uma cor azul. São as cores primárias, tá bom? Elas não se criam, então você precisa comprar. E aí comprar as cores bases, tá? Mas aí você não vai comprar todas elas. Você vai comprar o preto, como nós falamos, vai comprar o castanho médio, vai comprar o loiro escuro, o loiro médio, desculpa, gente, vai comprar o loiro escuro, o loiro claro e o loiro claríssimo. Eu vou te dar um exemplo aqui, por que você vai comprar somente essas colorações. Então, vamos lá. Se você precisa de uma coloração de número 5.0, um castanho claro. Se você precisa dessa cor, mas você não tem ela em seu estoque, como que você vai fazer para criar essa cor? Nem vou falar de correr em perfumaria,
ligar para o seu fornecedor para trazer ela, para sua cliente estar na cadeira, sem estresse, sem preocupação, tá? Você vai utilizar a coloração anterior à cor que você precisa, que é o 5.0, e a coloração posterior a ela. Então, você vai utilizar a coloração 4 e a coloração 6. Você vai utilizar um castanho médio e um loiro escuro. A junção na mesma proporção, você já tem uma coloração 5. Se você precisa de um tubo de 60 gramas de 5, você vai utilizar 30 gramas de cada. Utilizando na mesma proporção, você já tem esta coloração, sem dor de cabeça, sem estresse. E se você não tiver, você fazendo a soma, você pode até conseguir colocar até mesmo com 3 cores, tá? Bases, você ainda consegue criar uma cor base, tá? Então você não precisa de ter todas essas cores em seu estoque, todas as cores bases, aí todas as cores com primeiro reflexo, todas as cores com segundo reflexo, e aí esperar a cliente que quer uma dessas cores. Muitas das vezes a coloração fica no estoque, o profissional, você precisa de pedir para o seu fornecedor para saber se ele troca ou não este tubo que você não está utilizando, essas colorações que não está utilizando. Muitas colorações vencem, né? Nós sabemos disso, então vamos facilitar nossa vida? Vamos lá? Facilitar nosso dia a dia, que já é bastante estressante, lidar com pessoas não é fácil, então vamos facilitar, tá? Compra pouquíssimas colorações, faça isso, tá? Eu tenho certeza que você já tem muitas colorações aí, e acredito que não tenha todas as cores primárias, tá? Então foque nas cores primárias, tá? Nas cores que não se cria, para você conseguir criar qualquer cor de qualquer tabela de cores, intensificar qualquer cor, ok? Então vamos lá. Se você precisa de uma cor com primeiro reflexo, o que você vai fazer? Você vai pegar a altura de tom, tá? Que você vai precisar. O que é a altura de tom? A altura de tom é a cor natural do cabelo, é a cor que nós vemos, né, no cabelo, ou a cor que você vai colocar. Neste caso que eu estou falando, é a cor que você vai utilizar no cabelo de sua cliente. É o primeiro número impresso na caixinha de coloração ou na caixinha de tinta, tá ok? Você vai utilizar esta altura de tom e subtrair por 11, tá? 11 menos esta altura de tom. O resultado, tá, dessa subtração vai avisar, vai te mostrar a quantidade de mix que você vai utilizar, seja ele o azul, seja ele o amarelo, seja ele o vermelho, ok? Você vai utilizar assim. Mas e aí, se você precisa de uma cor secundária? Você vai fazer as misturas de 2 cores primárias e vai criar uma cor secundária e vai utilizar o mix que você precisa. Para isso, gente, balança é indispensável. E eu falo sobre a regra do 11, não quero falar sobre outra matemática aqui para também não confundir, porque, gente, é a forma mais simples de você conseguir criar cores sem precisar de ficar na calculadora e também criar ali naquele exato momento onde você já está separando as colorações, sem estresse na cabeça e sem confusão na hora de realizar esse procedimento. E é uma forma que você consegue criar, você consegue chegar ao tom da sua cliente. Então não precisa de ficar utilizando, eu utilizo somente a regra do 11 hoje. Não consigo, não tenho cabeça mais para ficar. Eu tenho cabeça para ensinar. Se você quiser, eu te ensino a forma tradicional, te ensino a regra do 15, outras regras na matemática. Somente se você falar que você quer. Agora, se a gente está passando aqui, utilizando uma regra que é uma regra simples e que funciona e que te permite criar qualquer cor, da tabela, permite criar cores novas. E se você é uma pessoa curiosa, é isso que você vai fazer. Você vai criar novas cores, criar uma identidade própria
criar, intensificar ainda mais as cores que a sua cliente gosta, intensificar ainda mais a cor principal, realçando ainda mais essa cor, você não precisa de outra regra, não precisa de criar outras de usar uma matemática de forma diferente, uma outra matemática da colorimetria. Você vai utilizar a regra do 11, né? Então é assim, você vai utilizar, vou te dar um exemplo aqui, você vai utilizar um 8.1, que é uma coloração com o primeiro reflexo, tá? Um 8.1, um loiro claro acinzentado. O que você vai fazer? Você vai utilizar a altura de tom, que você vai ir subtrair por 11. Então, nós vamos subtrair. Você não precisa de calculadora. Então, vamos lá. 8, 9, 10, 11. São 3, né? 11 menos 8, 3. Quanto de mix 1 você vai utilizar? 3 gramas. Simples assim. Você vai utilizar a base 8, mais 3 gramas do mix 1, você já tem uma coloração 8.1. E se você quer um bege, um 931? Se você quer um 931, nós vamos fazer também 9, 10, 11. Aqui, a 11 menos 9, 2. Quanto você precisa de mix? Você vai precisar de 2 gramas de mix, correto? Você vai precisar de 2 gramas de mix. E como é que você vai fazer para criar, né, essas duas, para colocar essas 2 gramas aí de mix? Você não, a quantidade de cor base, ela nunca vai mudar, somente a quantidade de mix, tá ok? Você vai dividir por 3, você vai colocar, você vai fazer o seguinte, você vai dividir essa quantidade de 2 gramas por 3. Aí você vai pegar a 2 partes para o primeiro reflexo e uma parte para o segundo reflexo, ok? Aí você vai precisar de calculadora, neste caso, tá? Você vai subtrair, nós vamos precisar de 2 gramas, somente 2 gramas de mix. Nós nunca mexemos na quantidade de cor base, tá? É sempre na quantidade de mix, é sempre subtraindo por 11. Então, você vai dividir 2 gramas, tá? Por 3 e vai pegar 2 partes para o primeiro reflexo e uma parte para o segundo. Por que isso? Porque normalmente, quando uma coloração ela tem um reflexo, num tubo ele contém 85% de cor base, tá? E 15% é cor reflexo. Quando nós temos uma coloração com 2 reflexos, num tubo continua sendo 85% de cor base, tá? E aí 10% é para o primeiro reflexo e 5% para o segundo reflexo. É simples assim, não tem muito segredo quando a gente fala sobre a regra do 11. É somente colocar mesmo em prática. Ter uma balança é prioridade. Não tem como você somar e conseguir alcançar exatamente a cor que está ali, que a sua cliente gosta, que o seu cliente quer, se você não utilizar balança. Não dá para você colocar, usar o risquinho, como muita gente utiliza. Usei um risquinho desse tamanho aqui, ó, de mix. Usei um tanto assim de mix. Não tem, e apaga isso. Se você utiliza isso ainda, não faça dessa forma. Utilize, se você quer mostrar uma cor para sua cliente ali na hora que ela está escolhendo a cor, se ela está em dúvida, indecisa, e você está ajudando ela a escolher a tonalidade que ela quer para o cabelo dela, você vai ter que saber a quantidade de mix que você vai utilizar aí, tá? Para você conseguir criar esta cor. E a partir disso, gente, o que eu costumo
falar para os meus alunos e para as minhas alunas. Eu sempre instruo os meus alunos a fazerem testes de mechinhas de cabelo cortado. Façam isso, faça a descoloração nessa mecha, entenda a altura que chegou ali na descoloração e aí faça a tonalização, tá? Se baseando na regra do 11, que você vai conseguir feitos incríveis. Isso não me impede de continuar tonalizando os meus cabelos com 4 cores. Eu costumo usar uma cor base, uma cor principal, que é a cor que nós vamos enxergar e é a cor que a cliente escolheu, a cor que vai realçar essa cor principal e a cor que vai neutralizar o fundo indesejado, porque eu quero apagar o fundo indesejado e mostrar somente a cor que a minha cliente escolheu. Eu consigo utilizar a regra do 11 neutralizando somente com tubo de coloração, com primeiro e segundo reflexo. Eu consigo utilizar a regra do 11 neutralizando ou tonalizando ou colocando uma coloração, simplesmente depositando cor. Não importa, é criando cores. Lembra que eu falei que são a partir das 3 cores primárias, né? O azul, o amarelo e o vermelho, que você vai criar qualquer cor, que para isso você precisa apenas de algumas cores bases. Você vai comprar a primeira cor, que é o preto, vai pular a segunda e comprar a próxima. Pula mais uma e compra a próxima. Pula outra e compra a próxima. Assim você vai criar as cores bases e vai conseguir utilizar a regra do 11 para usar o primeiro e o segundo reflexo, uma coloração com primeiro reflexo ou uma coloração com segundo reflexo, não importa. Olha que simples que é. Se eu quero utilizar uma coloração, deixa eu ver aqui, gente. Vamos lá, vou pegar com uma coloração 7.7, tá? 7.7, como nós vamos criar? 11, tá? Menos 7, vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, eu tenho 4 gramas de mix. Então, eu vou utilizar a coloração 7 e mais 4 gramas de marrom, tá ok? Se eu quero a coloração 7.31, nós já sabemos que eu acabei de fazer a soma, 11 menos 7, 4. Nós vamos utilizar 4 gramas de coloração, 2 partes dessa divisão, nós vamos dividir essas 4 gramas por 3, tá ok? E onde 2 partes serão para o primeiro reflexo, que você vai utilizar o 3, que é o mix dourado ou mix amarelo, ok? E uma parte você vai usar de mix 1, que é o mix cinza ou mix azul, tá ok? Vamos para mais uma, para ter certeza de que todo mundo entendeu. Então vamos lá. Eu quero uma coloração 456, ok? Eu quero um castanho médio acaju. Eu quero um castanho médio acaju. Como é que eu faço para utilizar esse castanho médio acaju se eu não tenho ele pronto? Eu não tenho ele pronto. Aliás, eu nem quero ter ele pronto quando a gente sabe a regra do 11. A gente compra o mínimo, ganha muito bem, né, com isso. A gente, aliás, economiza muito dinheiro com isso e cria qualquer cor, lembra? Então, vamos fazer a soma aqui comigo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós vamos utilizar 7 gramas de mix para criar um 456. E aí nós vamos dividir esse 7 por 3, onde 2 partes, tá? Nós vamos utilizar de acaju e uma parte nós vamos utilizar de mix vermelho, ok?
nós vamos utilizar 2 partes do 5 e uma parte para o 6, ok? Fica bem simples, fica fácil de você conseguir criar as cores quando você conhece a regra do 11, mas e começa a utilizar no seu dia a dia, começa a praticar, começa a perceber que você está conseguindo ali intensificar ainda mais aquelas cores que a sua cliente gosta, começa a perceber que você consegue criar novas cores, criar novas tendências, criar a sua própria identidade. E é isso que vai fazer. Eu sempre falo isso, gente. Quando você tem identidade, você deixa de buscar receitas prontas. Quando você tem identidade, você começa a criar suas próprias receitas. As pessoas começam a copiar as suas próprias receitas. As pessoas começam a se inspirar em você. E aí, a sua credibilidade vai lá no topo. O seu nome vai lá no topo. O reconhecimento vai lá no topo e as pessoas enxergam isso. As pessoas vão o quê? Vão querer estar frequentando o seu espaço, frequentando o seu ambiente, vão querer as suas mãos ali realizando os feitos. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem identidade própria. Então, a matemática da colorimetria é muito importante, apesar de que não faz parte, quando a gente estuda colorimetria, a matemática ela não faz parte de um curso de colorimetria. A matemática ela não faz parte de uma mentoria. Se você falar para mim, olha, eu quero ser mentorada por você, eu quero ser mentorado por você, quero me tornar um especialista. Não é uma obrigação, tá? Eu te passar a matemática da colorimetria, porque ela não envolve dentro de um curso de colorimetria. Dentro do curso de colorimetria, o que envolve o método tradicional de soma, onde você vai começar a criar as cores, mas de uma forma mais tradicional. E olha, é confuso, é confuso. Quando eu fui mentorado, e olha que eu fui mentorado por um dos maiores nomes hoje, é um dos nomes que ainda mais cresce no país, e em minha opinião é um dos melhores coloristas que existe no país. E quando eu fui mentorado, eu aprendi da forma mais difícil. Mas se eu te falar que eu aprendi no mesmo dia, você está enganada. Eu não posso, aliás, se eu falar que eu aprendi a matemática, o método tradicional no mesmo dia, eu vou estar mentindo. Eu tive que mastigar, acordar cedo e mastigar para eu poder entender de fato. Então é um pouco complicado, mas aí entra a regra do 11, e a regra do 11 traz facilidade, traz rapidez, agilidade, traz cor, explosão de cor. Você consegue fazer o que você quiser, você consegue neutralizar um fundo indesejado de forma correta. E eu falo isso, gente, porque nós estamos vivendo em mundos de cabelos químicos, cabelos com quimicamente tratados. A gente pega cabelo com progressiva ácida, a gente pega cabelo com aquela cliente que tem 20 anos de coloração no cabelo por causa dos brancos, e chega em você e fala que você que quer ficar loira. A gente pega cabelos com progressiva de ácido, cabelo com pigmento, cabelo progressivo com formol, e tudo isso as empresas não estão preparadas. Essas cores aqui, elas não estão preparadas, esses reflexos, o primeiro e segundo reflexo, para neutralizar 100% esses fundos indesejados. Elas estão preparadas, sim, esses reflexos, para neutralizar fundos indesejados de cabelos naturais, tá bom? Para neutralizar a feomelanina em cabelos naturais, tá bom? Feomelanina, gente, é o fundo de clareamento que cada altura de tom revela, tá? Eu falei sobre a feomelanina, então eu estou explicando. Feomelanina revela somente cores quentes, tá?
E é somente e a fiomelanina que nós chamamos de fundo de clareamento indesejado, tá? E aí a cor principal, que é a eumelanina, essa cor é um pigmento 100 vezes maior do que a fio, tá? Mas as empresas, só abrir um parêntese aqui, só para você entender o que é eumelanina e feomelanina, que faz parte da melanina, que a junção das duas é formada a melanina, que fica dentro do córtex, tá? Responsável pela cor dos nossos cabelos, pela altura de tom de cada cabelo, tá ok? Mas voltando ao assunto, as marcas de cosméticos, as empresas, elas oferecem tubos de coloração para neutralizar fundos de clareamento em cabelos naturais. Às vezes, você não entende por que você não conseguiu, por que não saiu 100% esse cabelo, não saiu a explosão que você queria de tom, por que ainda revelou ainda um pouco de cor indesejada, e você aí naquele desespero, corre para matizar, pede para o cliente voltar, para retirar aquele pigmento, tendo 2 tipos de trabalho, ou tendo dor de cabeça, ou a cliente não gostando tanto, exatamente por isso. Por que você acha que tantos cabelos, tantos especialistas realizam feitos incríveis sem permitir fundos indesejados, revelando somente as cores desejadas que a cliente deseja, ou a cor que vai realmente fazer com que aquele cabelo chame muito atenção, apagando de fato os fundos indesejados? Porque essa pessoa utiliza os mix tons, utiliza as cores primárias, tá? Eu nem falo para você, eu sei que as empresas oferecem as cores secundárias como mix tons, mas eu não te digo para comprar, eu digo sempre para você começar do zero ali, e sempre trabalhar somente com elas, porque você consegue criar um violeta, você consegue criar um mate, você consegue criar um acobreado, um laranja, você cria com as cores primárias e fica perfeito. Para que você vai comprar então? Se você consegue criar essas cores sem mais dor de cabeça. Para que você vai comprar se você consegue criar apagando de fato 100% um fundo de clareamento indesejado? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Às vezes as pessoas podem até criticar por eu falar dessa forma, porque começar das cores primárias, sendo que já tem as cores que estão prontas ali, a gente pode utilizar, mas olha, vai ficar um vazio. E quando esse vazio, você entender que ficou um vazio, e aí você correr atrás e perceber, você vai ver que eu não te passei isso. Então, eu prefiro que você compre as cores fundamentais, que são as cores primárias, do que você comprar as cores primárias e aí comprar os mix também das cores secundárias e facilitar a sua vida de uma maneira que não é tão legal assim. Não tem trabalho algum criar uma cor. Se você tem uma balança no seu salão, não tem dificuldade. Você consegue criar essas cores. Se você mistura o azul, tá? O mix azul mais o mix amarelo em proporções iguais, na mesma quantidade, você criou o mate. Se você tem um mix vermelho com o mix amarelo, na mesma proporção, você já criou o laranja. Se você colocou o azul e o mix vermelho na mesma proporção, você já tem o violeta. Então aí você não precisa de comprar essas cores. Você pode criar e pode fazer com que elas apareçam de forma maravilhosa, com explosão de tonalidade, apagando de fato o fundo indesejado. Você consegue criar as cores que você quiser dentro da matemática da colorimetria,
desde que você se dedique a começar a realizar esses procedimentos. Gente, eu não vou mentir para vocês, não. Todas as cores que eu quis criar dentro da matemática da colorimetria, eu criei. Qualquer cor. Nós falamos aqui sobre algumas cores, mas aqui ó, nós temos o 566, nós temos o 74, nós temos o 121, nós temos o 931, 831, 67, 77, 73, 53, todas essas cores você consegue criar. Um 7.4, por exemplo, você consegue criar. Se você quiser, você cria. Você vai pegar a altura 7, que é um loiro médio, e vai utilizar o mix. Você vai utilizar o mix amarelo mais o mix vermelho. Na mesma proporção, você já vai ter o 4, que é o cobre, né? Então, você vai utilizar o 7, uma quantidade de mix, tá? Então, você vai, que é o 7, 11 menos 7, dá 4. Você vai utilizar 4 gramas do mix 4, que é o cobre. Você já tem um loiro médio acobreado. É muito fácil, é muito simples. E se você ainda quiser intensificar, você ainda vai colocar um pouquinho mais de cobre, você intensifica ainda mais, tá? Sabendo a quantidade correta de se colocar. Você tem um leque. Não, eu vou trocar essa palavra. Você tem um infinito de cores e um infinito de possibilidades utilizando a matemática da colorimetria, sem contar que você vai economizar muito dinheiro com isso. Coloração é caro. Você precisa de comprar coloração em grandes quantidades para poder ganhar desconto. Coloração em grandes quantidades para você ganhar tabela de cores. Coloração em grandes quantidades porque você não sabe se você vai utilizar ou não essa cor. Então, na dúvida, eu prefiro ter ela no meu estoque. E dinheiro vai indo embora. E às vezes, na maioria das vezes, essas colorações ficam no estoque. E na maioria das vezes, essas colorações acabam confundindo mais do que ajudando o profissional. Se você tem algumas cores somente no seu salão, você consegue realizar qualquer feito, desde que você tenha as cores primárias. Tá bom? É assim que funciona. É desta forma que funciona para muita gente que realiza grandes feitos. Às vezes, você neutraliza fundos indesejados, você sabe somar se aquele fundo indesejado é um amarelo, se aquele fundo indesejado é um laranja. Você consegue identificar se aquele fundo indesejado é um amarelo laranja, é um laranja amarelo, é um vermelho laranja. E conhecendo, você sabendo o fundo, você já coloca a cor que vem já pronta para você, para neutralizar, somando ali as cores primárias para neutralizar, apagar aquele fundo indesejado. E muitas das vezes esse fundo não é apagado completamente. Ou para você estar simples, ou para você é muito fácil, muito simples pegar cabelos puros. É claro, muita gente, quantos clientes, quantas vezes eu mesmo tenho clientes de muito tempo que é só feito retoque nas mechas, ou seja, é muito mais fácil para eu utilizar, até porque hoje eu já não utilizo mais esfumar raiz, né, com coloração. A gente faz isso já na aplicação com o pó descolorante, já traz um efeito que não faz sentido, né, esfumar, se não tem marcação alguma. A gente já faz essa aplicação esfumando essa raiz. Então, não existe a necessidade de esfumar. Isso ainda vai facilitar ainda mais nesses cabelos que são de clientes antigas. Mas e as clientes que você vai conquistar? As novas clientes que vai aparecer?
São muitas pessoas. Olha, às vezes eu quero realizar um evento e faço a seleção de modelos para poder realizar um procedimento, mostrar uma técnica. Cabelos puros, virgens, tá muito difícil, está cada vez mais. Quantas meninas, adolescentes aí de 12, 13 anos que estão implorando nesse exato momento para o pai e para a mãe para poder fazer as primeiras colorações, as primeiras vibrações nos cabelos? Quantas pessoas? E a partir daí nós já sabemos o que é o resultado, né? Ela vai fazer isso pro resto da vida dela. Hoje, quantas pessoas, quantas mulheres não ficam passando coloração a cada 15, 20, 30 dias no arquinho que pega daqui da franja e faz o contorno inteiro da cliente? Quantas pessoas hoje não fazem esse tipo de coloração? Quantas pessoas não fazem botox, escova de diamante, escova de verniz, progressiva, alisamento, alinhamento, escova de cristal? Quantas pessoas não fazem isso? E tudo isso é química. E na abertura não vai ser uma abertura limpa igual uma abertura e um cabelo virgem. Em cabelo virgem nós temos surpresa. Imagine nesses cabelos, não é mesmo? Então faz necessário utilizar a matemática da colorimetria. Bom, se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, ok? Que nós vamos lá para o meu Instagram. E lá no meu Instagram nós vamos tirar todas as suas dúvidas e fazer você se tornar uma expert na matemática da colorimetria, tá ok? E se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê o seu like, deixe seu joinha, deixe o seu comentário aí do que você achou deste vídeo. Ative o sininho no nosso canal, porque olha, temos conteúdos todos os dias para vocês. E a intenção é ensinar colorimetria de um jeito prático e rápido, como no nosso curso. No nosso curso nós criamos um mapa da colorimetria para que você não fique confusa ou confuso com isso aqui, ó, com o círculo cromático, que isso realmente confunde demais. A gente sabe disso. E no mapa da colorimetria é muito fácil, muito simples. Qualquer pessoa consegue entender e aprender a matemática e depois olha para o círculo cromático e aí compreende tudo de forma mais tranquila, fácil e prática. Qual que é a intenção? A intenção é fazer com que você acabe de vez com esse estresse, que você acabe de vez com o medo de fazer procedimentos e mais, que você consiga respirar e rir no momento em que você é desafiada, no momento em que aparece um cabelo que vai te desafiar, e não se desespere mais. Que você faça este cabelo que outrora seria um tremendo desafio, que você iria precisar de auxílio do seu distribuidor, ia precisar de auxílio de grupos na internet, onde muitas vezes as respostas são grosseiras, onde muitas vezes pessoas sabem mais do que as outras, né? Acham pelo menos que sabem mais do que as outras e acabam te dando informações cruzadas e você precisa escolher uma resposta ali para estar realizando este cabelo sobre o qual você foi desafiada. E você não precisa disso, você não merece isso, tá bom? Então, deixa aí o seu like se você gostou, ative o sininho. Se você não está inscrito, está na hora de se inscrever aqui no meu canal para que você receba conteúdos diários sobre colorimetria, sobre cosmetologia e sobre tudo que rege a nossa profissão, ok? Fique com Deus, eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.